manhã aqui no estádio da Filadélfia, estádio em que o Palmeiras já jogou contra o Botafogo aqui no último sábado e amanhã enfrenta o Chelsea. Mas hoje pela manhã teve o último treino decisivo no complexo do Philadelphia Eagles, que é aqui pertinho do estádio, cerca de 1 quilômetro. E o que a gente viu, pelo menos da janela que a gente pôde acompanhar, foi um Palmeiras muito concentrado, né? O Maurício, inclusive, numa cena muito bonita em que ele entra no gramado, ali fazendo suas preces. Técnico Abel Ferreira conversando muito com os jogadores. A gente viu que ele reuniu mais uma vez os jogadores para conversar, para passar instruções, até porque o Palmeiras vai ter muitas mudanças nesse jogo. A gente tem falado durante toda a semana sobre a linha defensiva, que vai mudar bastante, porque o Vanderlan vai entrar, Mikael e Bruno Fux, talvez até, quem sabe, o Marcos Rocha dobrando com o Giai, quem sabe, ou mudanças no meio-campo também, mudanças no ataque. Será que o Alan, mais uma vez, vai ser titular, como ele já foi contra o Botafogo? Enfim, muitas dúvidas que o técnico Abel Ferreira tentou resolver, um quebra-cabeça que ele tentou montar ao longo dessa semana. O treino acabou agora há pouco e daqui a pouco o técnico Abel Ferreira vai dar entrevista coletiva aqui mesmo no estádio. Ele e 3 jogadores vão conversar com a gente. Agora, outra cena muito curiosa do treino de hoje foi do Estevão. Ele que está nesse momento de coração dividido, de vários sentimentos, levou um trote ali depois dos jogadores. Logo no comecinho do treino, Mikael, Rafael Veiga estavam ali junto com ele, brincaram. Ele que é um jogador muito querido e, como a gente disse, está vivendo um momento muito especial, como a gente vai ver na reportagem. Imagina só enfrentar o clube que você vai defender em menos de um mês. E ainda no que pode ser o jogo mais importante da sua vida até aqui. Tu tens de ter aquele espírito, como diz o Estevão, que é, para mim, jogar futebol é como um parque de diversões. A venda mais cara do futebol brasileiro, mais de 350 milhões de reais. Tudo isso com a cláusula de que Estevão só poderia ir para o Chelsea depois da Copa do Mundo de Clubes. Antes da competição, ele contou pra gente que já estava entrosado com os caras de lá. O primeiro foi o Palmer, né? Que de quando eu assinei, acho que 2 dias depois eu joguei. E fiz um gol e do nada eu fiz a comemoração dele, sabe? Foi tipo, do nada mesmo, não tinha nem planejado fazer. E aí marquei ele no Instagram, ele respondeu, a gente conversou. E esse ano mesmo ele mandou mensagem de novo, tá falando que estava me esperando. Estevão ainda não marcou nenhum gol ou assistência na Copa do Mundo. E ao ser substituído no segundo tempo contra o Botafogo, ele demonstrou a frustração. O maior desafio para Estevão contra o Chelsea vai ser melhorar o rendimento que teve até aqui na competição. E dentro do Palmeiras, ele conta demais com o apoio dos outros jogadores para isso. Ainda mais depois da repercussão de quando ele foi sincero sobre o sentimento dividido entre a despedida do Palmeiras e a ida para a Europa. É muito difícil. É como se é um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, eu tenho que trabalhar. Não é fácil. Você tem que manter sua cabeça aqui. Quanto mais perto vai chegando, a ansiedade vai batendo. E se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. O Estevão é um menino muito gente boa, inocente ainda, eu acho. E creio que ele está com a cabeça boa para esse jogo e irá dar o máximo, como sempre faz em todos os jogos. Não era o cenário mais provável, mas quis o destino que esse confronto acontecesse no mata-mata. Agora, para o Palmeiras seguir na Copa, Estevão vai ter que dar adeus ao Chelsea. Pelo menos até se mudar para a Inglaterra. Palmeiras com dúvidas, com interrogações, mas com muitas opções aí para o professor Abel Ferreira. Mas às vezes menos é mais, né? Eu estava pensando nessa teoria do arroz-feijão. A teoria do arroz-feijão geralmente é usada como uma bola de segurança. Nesse caso, é um arroz-feijão que pode queimar. Né? Isso, professor. Como assim? Pode queimar, porque o Vanderlan mais vai do que volta. Ali vai cair o Pedro Neto. E o time, como organismo, precisa criar um anticorpo para isso. Se conseguir criar, eu considero um arroz-feijão, mas é um arroz-feijão arriscado. É um arroz-feijão arriscado. O palmeirense coça a cabeça porque sabe que o Vanderlan mais vai do que fica e ali o Chelsea é forte. Eu acho que essa é a dúvida do Abel. Um arroz com feijão com um ovinho ali misturado. Quem é esse ovinho? É o Maurício um pouquinho mais atento? Quem sabe? É o time como organismo para segurar esse cacuete do Vanderlan ir demais. Ou não ir por estar inibido, mas eu não acredito. Eu acho que por característica... Só o professor Abel fala para ele, segura mais, não se empolga tanto, porque olha quem vai cair do teu lado. Essa é a primeira coisa. Não é? Até porque acho que você não tem muito para onde correr, né? Porque
são desfalques que a reposição naturalmente não vai vir no mesmo nível. Pode ser que faça uma partida espetacular, não estou entrando nem nesse mérito. Mas assim, o nível que o Piquerez joga, o Mundial que o Gustavo Gomes tem feito é muito bom. Murilo, então assim, ausências que naturalmente a reposição, você pode ir para um lado e para o outro, acho que a reposição tende a não manter o alto nível dos titulares do Palmeiras. Acho que isso é um caminho onde você não tem muito para onde correr. Então, um Mike por ali não te agrada? Eu tenho um pouco de dúvida em relação à improvisação. Assim, acho que pode ser um caminho, eu não acho que é nenhuma escolha errada nesse sentido, mas eu acho que você tende a perder de qualquer forma, porque o nível do Piquerez e do Gustavo Gomes, ultimamente, acho que o Chelsea tem um desfalque de fato. Para mim, além do Pedro Neto, que faz... Acho que é o principal nome do Chelsea no Mundial. O Caicedo, hoje, é que o Cole Palmer está num momento... Não está num bom momento. Para mim, individualmente falando, é uma das decepções do Mundial até aqui. Na reta final da temporada europeia... Já tinha caído. Os números deles foram muito bons, mas muito pelo primeiro semestre da temporada, né, que é o segundo semestre do ano de 2024. Mas o Caicedo talvez seja o jogador, ou é um dos jogadores mais difíceis do Chelsea substituir, pelo equilíbrio que ele dá no meio campo, como o Zupac falou. Ele está sempre entre os principais jogadores de desarme, recuperação de bola. Quando o time se expõe, ele é um cara muito fundamental para a retomada quando o time está exposto com linhas bem espaçadas. Acho que isso pode ser um trunfo para o Palmeiras, explorar esse espaço. Não sei qual o caminho que o Maresca vai colocar, se recuar mais o Enzo Fernandes, e aí você traz o Cole Palmer mais centralizado, que para mim é onde ele rende mais, mas você fica com um time mais exposto, ou se ele vai manter o Palmer mais do lado, o Enzo à frente e colocar um volante por ali. Mas ainda assim, se você pegar no combo de desfalques, o Palmeiras chega mais prejudicado pelas ausências do que o Chelsea. É um setor todo. É um setor, porque você fala assim, são bons jogadores? São. Mas para entrarem 3 de uma vez, já estou considerando o Fux que já está, mas enfim, não é, né? O Murilo de zaga reserva. 3 de uma vez, isso pode comprometer. Mas eu me preocupo mais com essa questão do lado esquerdo que bate com o lado direito do Chelsea. Acho que é isso que está tirando o sono do Abel. E tem na zaga também, quando perde Gomes e Murilo, ele perde no ataque, porque os dois vão muito bem em bola parada ofensiva. E claro que o Fux e o Mikael, se for o substituto do Gomes, podem fazer esse papel, mas eu vejo que até pelo entrosamento, a capacidade do Abel de sempre explorar bem a bola aérea, o Palmeiras também perde ali, até porque o Chelsea tem 2 dificuldades. Uma marcando bola aérea, o Flamengo soube se aproveitar disso, e a outra o próprio Enzo Maresca, o técnico do Chelsea, reconheceu. Ele disse que em todos os jogos da temporada, principalmente na Premier League, quando o Chelsea se propôs a fazer um jogo de trocação, um jogo lá e cá, perde a bola e ataca, em que o jogo sai do controle da posse de bola do Chelsea, o Chelsea se perdeu e foi mal porque tem dificuldade e a característica dos jogadores não é de fazer transição a todo momento. Então, o Benfica teve um momento do jogo que até pintou isso e o Chelsea saiu bem, né? Mas aí já estava com a mais, né? Ali na prorrogação, o Benfica teve jogador expulso e aí ficou um jogo mais aberto. Mas o Chelsea, quando o jogo foge um pouco desse controle, o Pedro Neto é muito bom, mas não é esse cara que tem um compromisso de voltar sempre. Cole Palmer, mesma coisa. Se jogar um Madueke, que foi titular em alguns momentos também, não entrega essa recomposição. Então o Palmeiras pode se aproveitar disso, né? De levar o Chelsea para essa armadilha, de fazer um jogo ali de trocação e até com muita bola longa, né? Aproveitando velocidade pelos lados. Mas ainda assim, eu concordo com o Donk, esses desfalques do Palmeiras pesam muito até na elaboração de uma estratégia. O Abel vai precisar passar muita confiança para os jogadores, vai precisar trabalhar esse aspecto emocional, porque é natural, você tem uma defesa esfacelada e até isso condiciona outras escolhas do Abel. Certamente, entre Aníbal e Emi Martínez, e quem sabe até ele pode optar pelos dois, né, encorpando mais o meio-campo, ele vai ter de pensar nisso. Ele não está com a defesa original. Então, quem passa mais segurança? O Emi Martínez, mais plantado à frente da defesa,
ou o Aníbal saindo mais, caçando, tendo mais dinâmica, até para fazer melhor esse jogo de transição. Então, esses dilemas vão pesar nas escolhas do Abel a partir dos desfalques. Torcida palestrina, presta atenção nessa grande informação, né, que o portal Bola VIP, que tem grande credibilidade no mercado, acabou de postar. Palmeiras pensa em Andrés Pereira para substituir Richard Rios. Lembrando que, assim, o Richard Rios, né, tem uma proposta milionária, astronômica do Al Hilal, e outros times da Inglaterra querem o volante colombiano. Já sabendo disso, o Palmeiras vai com força ainda maior para contratar Andrés Pereira. O Palmeiras tem dinheiro em caixa, pode se formalizar uma proposta de 25 milhões de euros, né, com poucas parcelas, para contratar o Andrés Pereira. Né, o jogador tem esse desejo de retornar para o futebol brasileiro. É um atleta que tem um nome assim, muito bem visto dentro, né, do Palmeiras. O Abel Ferreira gosta muito do atleta. E assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa, né, ver o Andrés Pereira chegando no Palmeiras para substituir o Richard Rios. O que vocês acham sobre essa grande possibilidade? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!